um videocast Brasil Journal. A vantagem competitiva está no mindset, na forma de Perfeito. atuação e menos na excelência de cada uma das áreas, né? Porque o Exato. sucesso é a somatória do Exato. todo, né? Cada área tem que ser excelente, mas ela isso. só, cada uma isoladamente sem excelência, É sem isso. uma forma de trabalho conjunta, não dá certo. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio de McKinsey Talks, uma parceria do Brasil Journal com a McKinsey. Por aqui vamos receber alguns dos maiores executivos e executivas do Brasil para discutir onde estão as maiores oportunidades e desafios de um mundo corporativo que está mudando de maneira cada vez mais acelerada. Nesse primeiro episódio, vamos discutir a importância do CMO no desenvolvimento dos negócios das grandes companhias brasileiras. Afinal, os donos do marketing estão em sintonia com os seus respectivos CEOs? Para debater esses e outros temas, sim, também vamos falar de AI, recebemos no primeiro episódio a Renata Gomide de Carvalho, que é CMO do Grupo Boticário, e Pedro Fernandes, sócio da área de consumo da McKinsey. Renata, Pedro, vamos começar então essa conversa falando do papel do CMO hoje. Até segundo estudos da McKinsey, 50% dos CMOs, isso no mundo inteiro, falam que não se sentem ali tão próximos das grandes decisões ou não estão tomando ali as decisões com os CEOs, os CFOs ali também no desenvolvimento do plano de negócio da empresa. Começando por você, Renata, qual que é o papel da CMO do Boticário hoje? Eu vou brincar que estão fazendo a pesquisa na empresa errada, gente. Não, mas respondendo como eu enxergo, eu acho que como o grupo enxerga o papel do CMO, é um papel de extrema importância, relevância, e eu diria que, na minha visão, é o motor de crescimento da empresa. É o cliente dentro da empresa. Então, o papel do CMO é conseguir não só construir, alimentar a empresa nas discussões estratégicas de quais deveriam ser as apostas da empresa, sob a perspectiva do consumidor. Então, vou dar exemplos aqui quando a gente fala de Boticário, que é, nos próximos 5, 10 anos, o que vai acontecer com o consumidor? Qual é o comportamento que vai se moldar? Quais são as novas categorias que estão aparecendo que a gente deveria entrar? Então, toda a visão de marketing, da estratégia mesmo, do desenho da empresa, quem alimenta é a área de marketing, que dentro dela, né, no caso do Boticário, tem não só o desenvolvimento de produto, a área de comunicação, a área de pricing, de loyalty, mas também o que a gente chama de marketing estratégico, que é quem está olhando para os 5 próximos anos da empresa e desenhando quais são os lugares que a gente deveria jogar. Estamos no centro da discussão, não só alimentando a empresa com a informação para melhor tomar decisão, mas desenhando a estratégia de futuro. Então, Pedro, quero trazer um pouco a sua visão como consultor, como sócio da McKinsey, porque quando a gente vê também esses números da pesquisa, a gente vê que os CEOs acreditam que eles estão conhecendo, que eles sabem do trabalho dos CMOs e que eles estão dando a devida importância, mas os CMOs dizem exatamente o contrário. Como é esse paradoxo? Legal, né? Deixa eu dar um pouco de contexto, né? Então, essa pesquisa, a pesquisa que a gente fez com executivos de vários setores de vários países. Então lá tem CMOs de empresas de consumo, tem CMO de banco, tem CMO de empresa de energia, né, tem CMO de empresa de software, então tem vários tipos de CMO. Mas uma coisa que a gente percebeu é que, particularmente em empresas que envolvem ou a construção de um produto ou um serviço que tem uma jornada complexa com o cliente, houve um movimento nos últimos anos de criação de mais papéis executivos, por exemplo, Chief de dados, Chief de experiência do cliente, que são papéis, teoricamente, para ajudar o CMO a traduzir os insights do cliente em coisas práticas, mas que, por uma combinação de nível de senioridade, governança das organizações, acabaram diluindo um pouco esse papel. Então, o que a gente ouviu nessa pesquisa foi CMOs achando que, no passado, onde essa multitude de papéis não existia, era uma dependência maior, uma centralidade maior do papel do CMO no planejamento estratégico. Então é daí que vem, né? E obviamente tem uma dispersão muito grande, tem gente que acha que não está empoderado, tem gente que acha que está, isso em múltiplos setores. Ao mesmo tempo, a gente vê recentemente um movimento de ressignificação do papel do CMO. E acho que é interessante ter a Renata aqui, porque eu acho que no Boticário fazem bastante coisa interessante nessa integração entre marketing e as demais áreas, né?
As empresas, não só em consumo, têm conseguido criar uma vantagem competitiva através da área de marketing, têm feito nos nossos estudos 3 coisas diferentes, né? Garantir que tem sempre o melhor e mais rápido entendimento do que está acontecendo com o consumidor. Então, a função central de marketing, que é entendimento de insight do consumidor, e no caso de varejo, do shopper, da ocasião de consumo, separado da ocasião de compra, entender, isso continua sendo central, e hoje em dia, com muito mais dados disponíveis, quem consegue fazer isso rápido e quem consegue fazer isso de uma forma traduzida muito claramente para o negócio tem uma vantagem muito rápida. Então, acho que essa é uma coisa que nunca caiu de moda e só está ficando mais poderoso o papel do CMO nessa pegada. A segunda coisa que em algumas empresas tinha saído do CMO e eu estou vendo cada vez mais voltar, e talvez a Renata possa comentar um pouco sobre o papel dela, é o papel do CMO no desenho do produto, né? Então o CMO não é só o cara que faz a comunicação do produto, o dono do produto tem que estar no marketing, né? Tem muita vantagem nisso. E aí tem alguns setores, principalmente em serviços, setor financeiro, que as coisas se misturam, né? O marketing às vezes fica mais com a marca e não fica tanto com o produto, né? E a gente está vendo os times de marketing voltando a falar com bastante profundidade do produto, não só em bens de consumo, mas também em serviços, que é uma coisa interessante. E a terceira coisa que a gente está vendo é o CMO tendo o que a gente chama de diálogo melhor com o CFO. O que a gente quer dizer com isso? O CMO é o primeiro interessado em falar para o resto da organização que as coisas estão se pagando ou não, né? E faz as contas de retorno, de incrementalidade, etc. Então a gente está vendo linguagens nas conversas de marketing que vão muito além do posicionamento, da força de marca e estão falando de retorno, de coisas financeiras que fazem o CMO ter um papel mais atuante no planejamento. Vou pegar um ponto aqui do Pedro que eu acho interessante. Eu separaria a discussão de estrutura para a discussão de papel. Perfeito. Né? E me explico aqui. É natural, eu acho que não tem certo ou errado, as empresas estão testando, então tem empresas que, de fato, eu acho que a área de marketing tem perdido alguns espaços, outras têm ganhado alguns espaços, mas para mim o principal ponto é o mindset do CMO. Ele precisa entender que ele tem um papel, e aí vem o lado da inquietude, do entendimento da onde ele gera valor, de alimentar e colocar as discussões na mesa. Então, independente se ele tem ou não a área, ele tem que entender que ele precisa levar para o CEO e para a empresa a melhor informação e a melhor recomendação estratégica. Então, eu vejo muito desse lado, eu acho que a pessoa faz a cadeira independente da estrutura. Perfeito. A outra discussão, que eu acho que o Pedro trouxe que é muito bacana, sobre produto, né, o pensamento ampliado, eu recentemente ganhei a área de P&D. E por que isso, né? Porque o objetivo é que eu tenha toda a organização a serviço do consumidor de forma genuína. Então, mesmo aquela pessoa que está lá na bancada fazendo a fórmula do produto, ela precisa dominar o consumidor, precisa entender o que ela tem que construir, como ela tem que falar daquela fórmula, como é que ela vai vender aquela fórmula, que ela é melhor ou pior, né? Então, o entendimento, a organização mais perto do consumidor é o que vai garantir o sucesso. E um terceiro ponto aqui importante é a agilidade e o conhecimento profundo. Então, quando a gente fala sobre áreas, o que eu acho que aconteceu muito e aí falo o nosso case lá no Boticário, que eu acho que é muito interessante, tem horas que eu entro em agenda e não sei nem quem é do meu time, quem é do time de tech. Porque no final o que a gente tem vivido, independente da vertical, é uma integração transversal muito forte. Então, a partir do momento que a gente define que a gente quer desenvolver, por exemplo, ter mais agilidade no conhecimento do consumidor, os times trabalham integrados, desenvolvem todas as martechs, desenvolvem todas as tecnologias a serviço disso, né? Então, tem muito menos a ver com a estruturação vertical de cada área e mais como a gente garante que a organização trabalha de forma integrada. São tantas novas funções que o marketing tem que assumir. Como se preparar para isso? Eu queria saber de você, Renata. Por exemplo, uma coisa é você cuidar do marketing, outra coisa é você estar lá no P&D sabendo de farmácia, sabendo ali de perfumaria. O CMO, como ele consegue se preparar para esse novo mundo? Como que você fez, inclusive, para assumir uma responsabilidade como essa? Perfeito. Eu acho que aí entra, para mim, a questão do entendimento de que o nosso papel tem que ir além. E que a gente, de fato, tem que aprender muito mais, eu acho que todo mundo, mas a cadeira do CMO, acho que teve uma mudança grande, né? A gente vê até hoje CMOs que cuidam só da área de comunicação.
Gente, isso é uma visão muito limitada do que é o papel do marketing. Então, eu sou super inquieta, super curiosa, eu fui estudar. Eu fui me apoiar em pessoas que conseguiam me ensinar determinados temas que talvez eu tivesse menos profundidade. Agora, em P&D, estou fazendo curso com o meu próprio time para entender profundamente a parte mais técnica, mas eu acho que o que a gente precisa estar sempre preparado é fazer as principais perguntas. Eu, obviamente, vou ser pior do que o meu diretor executivo de P&D, mas eu preciso entender quais são as perguntas que eu vou fazer ele chegar, ele pensar, refletir e, a partir disso, trazer uma solução melhor. Então, acho que esse é o papel que eu venho exercendo, que é conseguindo fazer essa união desses times que precisam trabalhar integrados. Então, a partir do momento que P&D veio para dentro, é impressionante a mudança que a gente teve na comunicação. Porque hoje o meu time de comunicação está muito mais alinhado com como é que eu vendo, qual é o diferencial realmente desse produto. Então, essa integração é meu papel fazer e garantir que a gente extraia o melhor disso. Então, eu vejo muito nesse caminho. O que eu tento fazer dentro de casa, aí com o meu time, tenho um time bastante robusto, é a mudança entre eles. Então, uma coisa que eu gosto bastante que é mudar as pessoas de cadeira. Então, eu entendo que todo mundo, de alguma maneira, que está dentro do marketing, precisa passar pelas distintas áreas, e aí são áreas bem diferentes mesmo, que a gente tem, porque a gente acaba cuidando do marketing end-to-end. Eu brinco que eu não tenho o global, então ninguém me manda o produto pronto, é a gente que faz a estratégia, a execução, o produto, a fábrica, a comunicação. E hoje a gente roda muito as pessoas para que elas tenham cada vez mais repertório e possam aí crescer com bastante profundidade. E Pedro, pelo que você conversa com outros CMOs, eles entenderam isso? Eles estão preparados para assumir essas novas responsabilidades? Varia muito por setor, tá, André? Eu acho que assim, em consumo, eu vou falar primeiro de consumo e varejo, né, que acho que é uma realidade um pouco mais próxima da Renata. Em consumo, eu acho tem um advento do maior uso, disponibilidade e uso de dados para entendimento do consumidor, que eu acho que não está uniforme ainda em todas as empresas de consumo. Acho que o Boticário, por uma série de razões, né, empresa de capital fechado, ágil, que está investindo em tecnologia já há muito tempo, conseguiu trazer essa conversa, principalmente de tecnologia, para dentro do time de marketing muito cedo e de uma forma muito integrada. Até vou pedir para a Renata depois comentar um pouco o que eles fazem de diferente aqui na integração com tecnologia. Eu ainda não vejo isso em todos os times de marketing de consumo, ainda vejo muito time de marketing que delega a parte de tecnologia para um outro time, ou coisas, por exemplo, que a Renata tem debaixo dela, como pricing, que o marketing fica um pouco mais distante. Não, é analytics de pricing, deixa para outro time fazer e eu faço outro pedaço. E eu vejo que o Boticário acho que consegue integrar mais e trazer essa linguagem de uma forma mais fechada. Obviamente tem exceções, tem empresas como o Boticário e outras que já estão numa jornada mais avançada, mas eu diria que a média do que eu vejo ainda dos times ainda está um pouco distante, ainda dá para acelerar mais essa integração. Quando eu vou para outros setores de serviços, por exemplo, a gente enxerga que ainda tem, obviamente, o papel, como a definição, o desenho do produto não tem o P&D lá testando as diferentes fragrâncias, então tem produtos, por exemplo, serviços, bancários, telecom e etc. Tem muito mais a ver com jornada do cliente do que com um P&D, por assim dizer, né? Então o marketing acaba orquestrando muito mais um monte de áreas especialistas, né? Como tecnologia, por exemplo, mais outras, parte técnica, etc., no caso de bancos, crédito e muitas outras, para chegar num produto legal. Mas eu ainda vejo também, quando você vai no job description lá e na estrutura e no time, nas rotinas principais de marketing, elas têm a ver com marca e um pouco com o entendimento do cliente. Não estão ainda tão responsáveis end-to-end pelo desenho do produto em si, pela jornada. Acho que ainda está um pouco diluído. Acho que empresas de consumo de vanguarda já estão mais integradas isso com o CMO. Uhum. E como que fica toda essa integração na hora de entender mais o cliente? Como que isso ajuda? Como que isso, de repente, coloca até o Boticário na frente de outras marcas da concorrência? Queria entender de você, Renata. Você sente que agora, até sendo um pouco mais farmacêutica, você consegue entender mais, você consegue ali chegar mais próxima do cliente por causa desse entendimento? Não, eu diria que assim, a empresa inteira precisa dominar o consumidor. Isso para a gente é inegociável. Então, quando eu falo, vou dar um exemplo aqui que eu acho que é um exemplo bom, né, sobre a nossa integração com canais e tecnologia. A partir do momento que a gente entendeu que a gente precisava ser mais ágil na resposta para o consumidor, os times passaram a trabalhar integrados e buscar o que significa ser mais ágil. Então, a gente foi desenvolver todo o sistema de listening
do consumidor. Hoje a gente tem um listening que é muito sofisticado. Eu consigo reagir real time em todas as minhas categorias, eu consigo entender o que todo mundo está falando das minhas categorias em mar aberto e conseguir atuar a partir disso. Um exemplo muito legal foi um produto que a gente lançou em praticamente 3 meses, o Egeu, que foi uma perfumaria, que partiu de fora para dentro e não de dentro para fora. Então, enquanto a gente, né, desenvolve produto, demora 12 meses, 24 meses para uma perfumaria e tal, o que a gente foi? Não, precisa entender o que está acontecendo no TikTok, que beleza tem uma participação muito grande lá no share de compra no TikTok. Entendemos que eles estavam falando sobre um determinado tema de melancia, provocamos a comunidade TikTok, vimos que era um perfume que eles estavam querendo, produzimos em 3 meses e entregamos já o perfume para venda, tanto no site quanto nas lojas. E isso é uma exceção ou virou regra dentro do Boticário? Virou uma segunda linha. Então, isso que é interessante, é um segundo layer. Eu tenho, obviamente, vários produtos que ainda são desenvolvidos na mesma metodologia aqui, né? Porque tem um processo que tem que ser feito, mas hoje eu tenho um segundo layer de produtos mais ágeis que partem de uma escuta muito ativa da comunidade. Então, e aí, por que eu estou falando que a premissa é o conhecimento do consumidor? Se você realmente não coloca ele no centro, isso não vai acontecer. Você vai continuar achando que você tem que fazer uma estrutura de dentro para fora. E a gente cada vez mais está construindo comunicação, pricing, né, que a gente falou, qual é a melhor construção de preço e promoção, produto a partir de um social listening muito sofisticado. Isso veio de uma provocação que a gente fez com o time de marketing, time de tecnologia e time de canal. Então, não existe mais trabalhar na vertical. A gente realmente trabalha numa forma matricial que às vezes tem, eu não vou falar só das coisas boas, acho que é legal falar, às vezes tem um processo de mais gente na mesa, de mais decisão. Então, o que você precisa garantir é que a gente consiga deliberar, consiga tomar as decisões rápidas, senão pode ficar um processo moroso a partir do momento que você tem mais gente na mesa. Então, esse é o cuidado, né? Eu diria que para quem consegue trabalhar dessa forma que a gente trabalha, tem que garantir um direcional muito claro. Então, eu não posso estar desalinhada com o VP de tech, o VP de canal, a gente precisa se alinhar antes para conseguir dar fluidez e agilidade para os times. E autonomia. Tem muita coisa que eu não vejo sair mais. Por quê? Porque uma vez setada a estratégia e para onde a gente quer ir, o time precisa ter autonomia para conseguir colocar as coisas na rua. Então os líderes têm que abrir um pouco de mão. Tem que abrir a cabeça, tem que confiar no time. Então você garantir que você montou um time de alta performance e deixar o time ser criativo. Claro, com os guardrails, né, todo mundo entendendo a estratégia, todo mundo sabe para onde a gente precisa ir, o que é inegociável. Isso é muito importante também, o que é inegociável para a marca, para a empresa. Mas eu diria que tem dado bastante certo. E Pedro, tendo essa discussão aqui, como uma empresa que às vezes não tem essa cultura que o Boticário tem, consegue de repente fazer essa mudança? Ou é possível fazer essa mudança? O que você vê que são de repente os principais problemas que atrasam as companhias para adotar esse tipo de estratégia? Eu acho que tem uma coisa que o pessoal do Boticário faz particularmente bem, que é essa forma de trabalho colaborativa, né? Então, eles pegam grandes processos, grandes decisões, tipo lançar um produto, programa de fidelidade, mudar posicionamento, etc. Seguem os princípios da famosa metodologia ágil, né? Monta um squadzinho, faz um time multifuncional, que se fala com frequência, testa as hipóteses, etc. Só que eles conseguiram fazer isso de uma forma muito repetitiva. Né, que é um negócio legal, porque eles conseguem, eles já entenderam... É um modelo de atuação, exatamente, né? É uma forma de trabalho, então, e que é um negócio pouco hierárquico, não é um negócio assim, o marketing tomou essa decisão, financeiro, se vira aí para fazer a conta, venda, se vira para vender e etc. Ou o contrário, né, vendas, vai lá, marketing, desenha um produto assim porque é isso que eu ouvi. Acho que eles trabalham de uma... Talvez até seja legal você dar, se tiver algum exemplo específico, Renata, que acho que é bem legal a forma como vocês trabalham, vocês genuinamente... Para cada tarefa, vocês montam timezinhos multifuncionais e correm atrás desse negócio. Quando eu vejo outras empresas sofisticadas, fazem isso também, algumas multinacionais fazem isso, mas ainda vejo muita empresa que trabalha de uma forma cilada. Né? Cilada, cilada aí com uma das áreas tentando ditar o ritmo antes das outras. E aí sempre vai ter, quando uma das áreas não senta na mesa como par das outras, sempre vai ter um viés que não é legal para o negócio. Vendas ou vai tentar ali ser tipicamente ou mais curto prazista, ou mais olhando só a rentabilidade, não olhando uma necessidade real do cliente. O marketing tem o risco de
olha, se eu não estiver trazendo financeiro junto, tecnologia junto, eu posso ficar muito na teoria aqui do cliente e não fazer um negócio prático, e o financeiro, se puxar isso só do lado do financeiro para simplificação, para redução de custos ou para tentar ter mais possibilidade de repasse de preço, pode também não estar olhando o ponto nem do teu cliente final lá, que é o consumidor final, e nem do teu canal. Então, a graça é em quem consegue fazer uma forma de trabalho onde essas áreas se falam, se enxergam como pares e colocam os seus times para trabalhar como pares também, né? Não sei se você tem algum exemplo recente legal aí. É exatamente isso. O Pedro conhece bastante a nossa cultura, assim. E tem um outro, só complementando o que o Pedro falou, tem um outro modelo legal, é que não necessariamente a tarefa, né, o desafio, a missão que a gente dá, tá para quem é o dono do negócio. Às vezes a gente escolhe alguém para poder coordenar isso, inclusive para desenvolvimento dessa pessoa. Então, a gente costuma, esse ponto de não hierarquia, colaboração, ela funciona muito nesse aspecto. Eu diria mais uma coisa, tem um tema para mim importante aqui que se chama coragem. Né? Então você perguntou quais são os pontos, né, para as empresas conseguirem alavancar. Acho que tem que ter uma liderança com a cabeça aberta e disposta a testar, e você está na vanguarda te obriga a ser mais corajoso, porque você tem que testar coisas que nunca ninguém fez. E acho que a gente está nesse lugar, a gente entende que esse lugar é um lugar interessante. Vai ter coisa errada? Vai. Vai ter coisa que a gente vai ter que dar 2 passos e depois voltar 2 passos? Com certeza. Mas acho que o benefício de ter uma organização pulsante, corajosa, que consegue estimular a colaboração. As metas hoje são coletivas, não são individuais. Porque a gente favorece com que as pessoas tenham esse trabalho colaborativo. Então, acho que tem muito mais bônus do que ônus nesse processo. Agora, a liderança precisa partir da liderança. Se isso acontece de cima para baixo, não acredito no sucesso. Agora, sabe o que é interessante nisso que a Renata está colocando, André? Você vê que nós dois falamos sobre coisas que são formas de trabalho, estilos de liderança, posicionamento. E a gente, para responder essa tua pergunta, a gente não falou de nada muito técnico, né? Exato. E por quê? Porque eu acho que a parte técnica é o mínimo, todo mundo tem que fazer. Mais se você não fizer, você não está no jogo. Se você não tiver lá tecnologia, se você não tiver social listening, se você não tiver ferramentas de pricing, se você não tiver um P&D best in class, você já está fora do jogo. É uma questão comportamental. Pode ser que você tenha mindset. tudo isso, você pode contratar lá o melhor Chief Data Officer, você pode ter o melhor time de P&D, só que se essas pessoas não estão trabalhando de uma forma colaborativa, putz, vai morrer, vai ficar cilado e vai se... Então, assim, você vê que a gente, talvez até sem combinar, né, Renata? A gente não respondeu falando de coisa técnica. O técnico é o mínimo necessário, é o baseline que qualquer empresa de alta performance tem que investir nisso, seja no analytics, seja no dado, seja na tecnologia, na formação de pessoas, enfim. Acho que esse é o base. O que leva para o próximo nível é justamente a forma de colaboração e modelo de operar. Eu diria que a vantagem competitiva está no mindset, na forma de atuação e menos na excelência de cada uma das áreas, né? Exato. Porque o sucesso é a somatória do Exato. todo, né? Cada área tem que ser excelente, mas ela só, cada uma isoladamente ser excelente, sem uma forma de trabalho conjunta, não dá certo. Vamos mudar um pouco de assunto agora, vamos falar de inteligência artificial. Não tem como não falar de inteligência artificial nesse momento. A gente está vendo um crescimento muito forte da IA agêntica. E vocês, Renata, acabaram, bem recentemente, lançaram ali o primeiro assistente de AI. Eu queria entender quanto que isso está trazendo já de conversão para vocês e como que você vê, inclusive, todo esse tema ali dentro do Boticário. Falando de AI, assim, né, a gente tem AI já de forma bastante enraizada no grupo há muito tempo, né? Quando a gente fala da área de logística, área de demanda, área de CRM, então AI é alguma coisa que para a gente já é bastante... o trabalho já é bastante profundo. Pedro, qual que é, na sua visão, até depois de todos esses exemplos que a Renata trouxe, qual que vai ser o tamanho do impacto, ou já está sendo o tamanho do impacto da AI agêntica, na sua opinião? Já está acontecendo, né? Então, a Renata acho que deu um bom exemplo aqui, né, de como eles usam para interagir com o consumidor, sugerir para o consumidor. A gente está vendo a adoção de agentes, onde está acontecendo de uma forma mais rápida, em empresas que têm fluxos de interação, seja com cliente, seja com um fornecedor, que tem muitos passos e que precisam ser coordenados, né, em tudo que a gente chama de workflows. Né? Então, sempre que tem um workflow, tem espaço para um agente fazer isso de uma forma mais rápida, com mais analítico por trás e com menos erro do que um ser humano.
né? Então, que setores que estão se beneficiando bastante disso? Então, tudo que tem, por exemplo, interações com o consumidor via, antigamente era num call center, hoje em dia é tudo no WhatsApp e, em geral, com um robozinho lá por trás, que às vezes a gente nem percebe que é um robozinho que está lá acontecendo. Então, qualquer setor que tem, como parte da sua jornada, uma interação frequente com o consumidor para fazer um pedido, fazer uma negociação, pode estar se beneficiando e a gente já está vendo isso de uma forma muito acelerada. Um outro tipo de caso de uso que a gente está vendo muito forte são, por exemplo, coordenações da cadeia de suprimentos. Então, em varejo, por exemplo, grandes varejistas estão investindo muito em, olha, entender se o produto está faltando na gôndola, onde que se está faltando, de onde que está vindo, como é que eu disparo para já pedir, que é um processo que historicamente sempre tinha que você prestar muita atenção no dado, ficar vendo alertas ali, disparar, ligar para todo mundo, fazer acontecer. Já tem uma automação muito grande acontecendo nesse fluxo todo em cadeias de varejo, que é bem interessante e que está gerando muito valor e que está acontecendo muito rápido. Quando eu olho para bens de consumo, ainda tem a maior parte das aplicações, ou como a Renata comentou, interações que eu tenho com o consumidor, ou diretrizes para o vendedor, né? Então, empresas de bens de consumo que tem ainda, o Boticário nem tem tanto disso, né? Mas vendedor porta a porta, vendedor de canais fragmentados, aquele cara que tem que ir todo dia visitar 10, 15, 20 lojinhas para tirar um pedido, a gente já está vendo a IA fazer a vida desse cara ser muito mais fácil. Já dá uma recomendação muito mais direta de onde ele tem que ir, o que ele tem que fazer, os scripts já saem mais prontos, muitas vezes já faz o pedido, já faz o contato com o ponto de venda antes do cara visitar e nem precisa visitar mais. Então, a gente já está vendo isso acontecer de uma forma bem acelerada, incluindo aqui no Brasil. Não é um negócio, então não é um negócio da NASA, não é um negócio que está só lá fora e não é um negócio que ainda vai vir, já está acontecendo. E vocês lá no Boticário, como que... Porque se vocês não têm ali uma operação grande de porta a porta, não é o caso tanto de vocês, mas vocês têm milhares de clientes que são os franqueados, né? Sim, sim. Esse tipo de relação, esse tipo de venda, vocês estão vendo o impacto direto da AI já nas vendas de vocês? Não, muito, muito forte, assim, a gente tem a AI em toda a cadeia, né, na prática. Então, vou dar um exemplo, para mim, super... A gente tem uma altíssima complexidade de previsão de demanda, né? Pensa que eu tenho mais de 60 marcas espalhadas nos meus franqueados no Brasil inteiro. Então, quantos batons nude da marca BQB tem que estar na loja do Piauí? Então, é esse nível de complexidade que a gente tem. Então, a AI ela é base para nos ajudar na assertividade da demanda, porque um erro aqui, ou você tem ruptura, ou você tem problema de estoque. Então, ela está nos habilitando nessa maior previsibilidade em toda a cadeia. Tem, sim, um ponto também de treinamento de loja, né, da força de venda, que precisa dominar o produto. A gente lança muito produto. Então, esse treinamento também já está acontecendo e sendo facilitado pela AI. Tema de produtividade dos times. A gente vê claramente as discussões muito mais ricas, porque a gente está discutindo o plano de ação e não mais... né, porque a AI está fazendo, está montando dado, está passando a recomendação aqui. As discussões estão mais ricas, né, porque a gente tem mais tempo para discutir, porque toda a parte mais operacional está sendo feita pela AI. Então, eu diria que a combinação do humano com a AI ela é realmente muito potente. E é a forma que a gente acredita aqui que precisamos seguir fortes. Vamos mudar agora o assunto para o consumidor. Quero começar dessa vez com você, Pedro. Tem uma pesquisa da McKinsey que mostra que, enfim, os consumidores não têm tanto tempo livre assim, até cresceu um pouquinho, 26 horas por semana. E dessas horas que eles disponibilizam para ir para a academia, para ficar com a família, 27% dessas 26 horas são destinadas às compras, ou seja, as empresas estão brigando por um tempo muito escasso na vida desse consumidor. E aí eu te pergunto, as empresas têm que se concentrar nesses 27% ou nos 73% que as pessoas também ali estão fazendo outras atividades? Como que é essa história? Como chegar nesse consumidor? Só para deixar claro na pesquisa, assim, as pessoas estão dizendo que o tempo livre é cada vez mais escasso e esse tempo está cada vez menos sendo dedicado a compras, porque a compra está virando um negócio muito transacional, com muito pouco aquela jornada de descoberta, de eu passar horas numa loja, namorando a gôndola, etc., está diminuindo. Acho que a gente está sendo cada vez mais condicionado, principalmente pelo e-commerce,
a pesquisar preço de uma forma muito mais rápida, querer que as coisas cheguem mais mastigadas, perguntar para o ChatGPT já pedindo a resposta na hora, me fala qual que é o mais barato, qual que é o melhor. Então a gente está ficando cada vez mais condicionado a receber as coisas mastigadas e menos a explorar. E com isso, esse tempo dedicado ou declarado na nossa pesquisa, que é dedicado à jornada de compras, está encolhendo. Nessa situação, não tem a menor dúvida que a prioridade das marcas tem que ser em estar em 100% do tempo, e não só naquele 27%, porque se você se nichar só naquele período que a pessoa está pensando na compra, você sai da cabeça da pessoa, que tem muito mais coisas competindo pela atenção, e aquele momento de compra também está cada vez menos emocional, por assim dizer, está cada vez mais transacional, cada vez mais olhando, pesquisando no dado, pedindo a resposta para a AI. Então, a marca que hoje só foca no momento da transação está perdendo uma oportunidade gigante de estar com a atenção plena do consumidor nos momentos reais ali da vida dele. Não sei como você enxerga isso, Renata, e como é que vocês têm trabalhado. É interessante esse dado. Eu acho que tem... Bom, primeiro, eu estou falando para o Brasil, né? Eu acho que sim, o comportamento está mudando, mas eu acho que ainda tem clientes de todos os tipos. Tem uma marca como Boticário, que está em 100% do território brasileiro, ela precisa entender claramente o comportamento de compra diferente da sua base de consumidor e de quem a gente quer trazer para a base, para não fazer besteira. Claro. Né? Porque tinha, né, assim, mas vai acabar a venda por catálogo, gente, não vai acabar. Né? Então agora a gente vai virar tudo marketplace? Não vai virar marketplace. Então, primeiro um entendimento real, né, com dados e os nossos consumidores. E a partir disso, a gente desenhar qual é a melhor jornada para cada tipo de consumidor. Então, eu tenho ainda muita gente que adora ir na loja, conversar com a consultora, falar da família dela tal, e compra. E tem gente que vai na loja praticamente toda semana. Mas é um número que vem caindo ou vem subindo, por exemplo? Não, Está estável? O que a gente vê obviamente, tem um consumidor mais novo que tem um comportamento de compra diferente. Então, esse consumidor que está entrando agora, que está passando a fazer parte da nossa base de cliente, ele tem um comportamento diferente. Então, isso é fato. E a parte do digital é muito verdadeira. Então, a marca, assim, acho que na base a marca precisa estar forte e na cabeça desse consumidor. E 24/7. Porque aí é a parte da relevância. Como o consumidor é acionado por milhões de informação, no momento dele dar compra, se ele não está com a marca na cabeça, a marca já perdeu esse consumidor. Depois, como é que você garante que no momento dele de entretenimento, de coisas que ele está lá fazendo, você está nessa jornada? E a gente, por exemplo, que tem produto para toda a jornada, tem produto para a hora que acorda e vai se arrumar, tá o perfume durante o dia, a maquiagem à noite para uma festa. Então, a gente tem que estar fazendo parte da ocasião, das ocasiões de vida desses consumidores. E aí, facilitar a parte do shopping, que eu acho que é isso que é legal. Então, tem um momento, a compra por impulso, então, no momento que você está lá interagindo com o conteúdo no TikTok, você já precisa sair de lá e já pegar esse consumidor e fazer a conversão dele na hora. Né? Então, por isso que eu falo, é diferente de quando eu vou abordar um consumidor que está na minha loja e que está com mais tempo para poder fazer algum tipo de descoberta. A gente precisa dominar, de novo, dominar o consumidor, não é dominar a cadeia, é dominar o consumidor e o seu momento de compra. E como antecipar a tendência? Você até falou no começo aqui da nossa conversa sobre a criação de um perfume de melancia, porque vocês viram uma tendência nas redes sociais sobre isso. Como que vocês fazem? Como que vocês entendem o que é tendência? Legal. E diferenciam principalmente de hype? Legal. Porque uma coisa é a tendência, outra coisa é o hype. Como que vocês têm esse trabalho? A gente tem... Isso é legal porque essa sua pergunta é assim, pra gente é bastante estratégia essa discussão, tá? Então eu tenho um time que olha pro que é hype, e aí tá lá no social listening capturando absolutamente tudo e transformando isso em comunicação ou alimentando o time de categorias de produto, né? Então isso já acontece. E aí a gente toma a decisão na hora se isso daqui é só um conteúdo, a gente vai entrar, ou isso aqui pode virar alguma coisa maior. Quando a gente vai para coisas estruturantes, aí o trabalho é diferente, é um outro time que obviamente bebe também do social listening, mas lá tem um filtro muito maior de olhar e falar assim, isso aqui que veio do social, deixa eu cruzar com as outras coisas que eu tenho aqui para entender se isso é estruturante ou não. Então, por exemplo, a gente, há um tempo atrás, viu que a gente tinha que entrar na conversa dos ciclos femininos. Então, não adiantava mais a gente, vamos vender um produto para a pele, para o cabelo? Não. A mulher quer muito mais do que isso. Então, eu preciso dominar a fase da puberdade, a fase da menopausa, conseguir não só trazer conversa, mas como produto para isso. Isso é estruturante. Isso é uma coisa de longo prazo. Então, a gente montou o Centro da Mulher, que é para conseguir estudar melhor a mulher e oferecer o melhor produto para ela. E a melhor comunicação, a melhor conversa. Quando eu vou para o Egeu Melancia, isso é hype.
Né? Você vai perguntar, Renata, mas a melancia vai continuar no hype? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu já testei, já consegui vender, vou entender se ela continua, aí eu volto ou não com o produto. Então, saber discernir muito bem é importante, porque você pode ou perder um hype, mas o impacto é menor, mas perder algo que seja estruturante, que você, num horizonte mais longo, que aí vai prejudicar o seu negócio, né? Então, tem um impacto maior de você não conseguir fazer a entrega certa de uma tendência Claro. que é mais estruturante. Acho que esse foi um ótimo exemplo, Renata, porque puberdade sempre vai existir, menopausa sempre vai existir, morango do amor, melancia, isso daí é hype, né? Garanto que mês que vem a pessoa já vai ter esquecido, né? E não é trivial identificar isso, porque quando aparece uma melancia, um morango do amor, o que seja, a primeiro instinto da empresa, não posso perder essa onda. Exatamente. Então, mobiliza a organização inteira para fazer um produto, para pegar aquele hype, etc e tal, e vai durar um mês, 2 meses. Então, também se dimensionar para, na hora que... né? Dimensionar para fazer do jeito certo, do tamanho certo, com o ciclo que aquilo vai durar. É muito Exato. diferente de investir no longo prazo para um negócio que nunca vai deixar de existir, como puberdade, por exemplo, né? Acho que esse foi um exemplo muito feliz. E como atingir esse novo consumidor? Porque a gente está falando de TikTok, de redes sociais, a gente sabe que, por exemplo, TikTok, principalmente mais do que Instagram, Facebook e outras redes sociais, é muito formado pela geração Z. Uhum. E aí também tem uma pesquisa da McKinsey que mostra hoje que a geração Z está menos cuidadosa ali com as finanças, está mais disposta a esbanjar. E começando agora por você, Pedro, como que você tem analisado, até mesmo pelos clientes que você conversa, como atingir essa população e é muito diferente das outras gerações ou é só porque é uma geração mais nova e isso sempre vai acontecer com as novas gerações que chegarem? Antes de mais nada, né, a geração Z agora está entrando no mercado de trabalho. Então, uma boa parte da geração Z que já tem os seus... tem entre 20 e 25 anos agora, já está trabalhando, já tem sua própria renda. Então, uns anos atrás a gente falava de geração Z, ainda não necessariamente a pessoa tinha o seu próprio dinheiro. E agora que essas pessoas têm o seu próprio dinheiro, o que a gente está enxergando como você comentou, é uma geração que faz muito menos orçamento próprio, controla de uma forma muito mais solta os seus gastos, né? Mas, até por não ter muita noção de quanto ainda tem, quanto não tem, ela economiza muito com coisas que não vê valor, né? Então, transporte, alguma alimentação de dia a dia, etc. Economiza pra caramba para gastar, e aí gastar sem medo de ser feliz em coisas que são mais emocionais ou coisas que ela fica sonhando e pensando. Que aumenta a dopamina. Exatamente, é tudo sobre dopamina. Uma geração que está treinada lá no TikTok a estimular a dopamina. Então, o que a gente está vendo? Quais são, mundo afora e no Brasil também, as 3 categorias que a geração Z está mais disposta a esbanjar? Roupa, calçado e beleza. É super interessante. Mais do que... Aí tem alguns pontos específicos, quando você quebra ali por nível socioeconômico, alimentos começam a aparecer como algo que as pessoas querem esbanjar, principalmente em níveis socioeconômicos mais baixos. O cara quer experimentar de vez em quando uma carne melhor, um azeite melhor, etc. Tem algumas variações, mas assim, o grosso principalmente coisas que a pessoa tem uma jornada de compra, que olha aquele produto e fica pensando, será que eu compro, será que eu não compro, mas eu quero tanto. Isso para roupas é muito gritante, para beleza também, né? Será que eu compro agora, aquele perfume, enfim. E aí acho que a implicação é que para as empresas entender como atingir essa geração, não só em termos de comunicação, mas em um desenho de produto que ative aí, como a Renata comentou, a dopamina ali, que faça a pessoa perceber, putz, isso é uma coisa que eu quero e que é aspiracional, é um pouco diferente de gerações anteriores. É um pouco menos benefício funcional, né, e um pouco mais, olha, realmente criei uma necessidade que não existia ali. Talvez uma exceção para isso seja, voltando aí para alimentos um pouco, que não é tanto o negócio da Renata, mas em alimentos a gente está vendo uma tendência de a geração Z está muito preocupada com coisas de desempenho, performance, saúde, muito mais que gerações anteriores. Então, produtos que têm claims como não tem açúcar, alto teor de proteína e etc. Suplementação. Renato, como é então falar com essa nova geração? Porque vocês são uma empresa quase cinquentenária, vão fazer 50 anos no ano que vem. Como se comunicar, como se rejuvenescer para conversar com esses novos consumidores, que já não são tão novos assim, ao mesmo tempo que você não detrata os consumidores que são a base, né, da própria Boticário. A gente tem talvez uma facilidade aqui por ter várias marcas.
né? Então, por exemplo, dentro de Boticário, a gente tem mais de 60 marcas, submarcas, né? Isso faz com que a gente tenha uma flexibilidade para poder ter os direcionais e posicionamentos de marcas que a gente consiga conversar com todo tipo de audiência, né? E todos os recortes aqui. Então, quando eu falo de Cuide-se Bem, de Egeu, são marcas que estão super conectadas com esse público mais jovem. A gente acabou de lançar cereja de fases para a puberdade feminina, e foi um estouro e tal. Então, acho que tem um desenho de portfólio que a gente vem conseguindo acertar. Tem um outro ponto importante que é quem são as pessoas que te ajudam a construção dessa narrativa. Porque não adianta, eu não vou saber, apesar de ter filha que está entrando daqui a pouco na puberdade, eu não sou a pessoa indicada para falar quais são as temáticas. Então, conseguir ter as pessoas que nos ajudam a construir produto e conversa é um negócio que a gente faz muito. Então, a gente convida sempre, quando a gente vai desenvolver um produto, essa geração para ajudar a construir. Qual deveria ser o nome, qual deveria ser a abordagem, quem são as influenciadoras que conectam. Então, a co-construção, para a gente, é muito forte. Né? Eu acho que esse é um ponto importante sobre assertividade, né? Sobre estratégia de comunicação, estratégia de produto. Então, eu diria que a gente está fazendo isso. Tem um outro tema que é muito interessante, que é, às vezes você tem uma marca que ela conversa, e tem que tomar um cuidado com geração, porque tem um tema atitudinal, que não tem a ver com a idade, né? Mas que ela pode conversar com uma mulher que é 45 mais e com uma de 18. Claro que é mais difícil, mas a gente tem esse caso dentro do Boticário. E aí, como a gente faz? Segmentação de mídia e de abordagem. Então, para o mesmo produto, para a mesma marca, eu consigo ter abordagens diferentes. E aí você tem, aí volta para o tema que eu falei, você precisa dominar o social listening, você precisa saber como falar, você precisa ter uma segmentação de mídia muito assertiva, um criativo muito assertivo, para eu poder ter uma segmentação diferenciada, que eu vou garantir que esse produto converse com a pessoa de 45 anos, com a mulher de 45 anos e também com a de 20 que está querendo comprar. Então, acho que tem um lugar que ficou muito mais complexo, mas também muito mais legal de trabalhar a comunicação e produto hoje em dia. Você já consegue ter esse tipo de dinâmica que no passado você não tinha. Você tinha que ter um posicionamento para um target definido, para uma comunicação, um filme que ia chegar no consumidor. Hoje não. Hoje você tem um playground aqui de formas diferentes de se comunicar. Não é mais só propaganda do Fantástico, né? Não é mais só o filme de 30 segundos. Para a gente encerrar aqui esse papo, tem um outro ponto muito interessante em alguma das pesquisas da McKinsey, que é sobre a importância de atributos locais na hora até do consumidor escolher ali de fato a marca, o produto que ele vai comprar. E a gente vê que o brasileiro, até em comparação com o restante do mundo, com outros consumidores de outros países, se destaca bastante nisso. Pedro, começando por você, a tropicalização é importante? Acho que a resposta direta né? A gente tem visto consistentemente nas nossas pesquisas esse movimento de consumidores, particularmente de países emergentes, valorizando cada vez mais ingredientes, raízes, etc., locais, né? Em contraste com coisas que são importadas, estrangeiras, valores de outros países, etc. Não quer dizer que marcas globais perdem espaço, muito pelo contrário, né? A gente vê marcas globais crescendo muito no Brasil ainda, em vários setores, porém sempre com alguma pegada de uma comunicação que é customizada para o Brasil, alguma variante de produto que é com algum ingrediente brasileiro. Então o mais importante não é nem de onde vem ou quem faz, é o consumidor enxergar que aquele produto tem um quezinho de Brasil ali, né? Então acho que isso é o que o consumidor está buscando cada vez mais. E no nosso estudo a gente vê que essa busca por nuances locais, um tempero local, é muito, muito forte aqui na China e na Índia, muito interessante. E nem tanto na Europa, nem tanto nos Estados Unidos, acho que ainda estão mais abertos. E aí tem a ver com movimentos de, enfim, nacionalismo, etc. Não vou nem entrar muito no mérito de o porquê, né? Mas a gente vê esses países que são grandes, pujantes, emergentes, cada vez com mais orgulho de si mesmos, e o consumidor vendo isso como uma coisa que ele vê valor nas marcas que reforçam esse orgulho que eles têm de si mesmo. E você percebe isso, Renata? Porque se a gente for, vamos trazer a discussão para tempos mais recentes, a gente teve ali o caso do Bad Bunny, que fez os latinos terem orgulho de serem latinos. Você vê, por exemplo, cada vez mais o brasileiro abraçando, não que não abraçasse antes, mas um carnaval, festas típicas, a gente tem lá Parintins, a gente tem São João. Como é se conectar com esse DNA brasileiro e como que vocês fazem para mostrar
para eles também que, olha, a gente é brasileiro também, e o quanto que você percebe que isso, no final das contas, também vira ali resultado, resultado financeiro mesmo, e, enfim, faz o Boticário crescer. O Brasil corta na moda, né? Uhum. Eu acho que o ponto, e nem falando sobre tendência, eu acho que é sobre você dominar o seu consumidor. Então, a gente está falando que o Brasil tem 4 países dentro de um país só. Então, uma marca que está no Brasil inteiro não tem como não se regionalizar. Não, se ela quer fazer parte da vida de todo brasileiro, ela precisa entender o que tem que fazer no norte. É provavelmente muito diferente do que ela tem que fazer no sul. Então, já tem um bom tempo que a gente tem uma estrutura de marketing regional que consegue identificar quais são as verdades de cada região e aplicar a melhor comunicação. Isso significa que não pode ter uma comunicação única? Tem, claro que tem. A gente tem as grandes mensagens, mas aí depois eu preciso, que eu não diria tropicalizar, mas depois eu preciso me conectar com o consumidor regional, né? Então, estar na festa de Parintins, ela é fundamental se eu quero me comunicar com aquele consumidor. Então, eu diria que isso está na nossa estratégia já há um bom tempo, não tem como ser diferente pelo nosso tamanho de marca, né, e por estar em todas as regiões. E eu acho que sim, a gente tem visto que a gente também, né, daqui para fora está na moda, né, todos os gringos querendo vir para cá, os shows e tudo mais, e o que a gente busca é estar junto com essa conversa, né, então conseguir reforçar quais são os assets do Boticário, os assets, né, é uma empresa brasileira que conhece a pele da brasileira, o cabelo da brasileira, então isso é fundamental e a gente tá bastante atuante. O que eu não diria é que isso é uma tendência ou uma moda. Qualquer empresa, qualquer marca que está em diferentes regiões precisa fazer isso independente do que está acontecendo no mundo, né? Que é se conectar emocionalmente com o seu consumidor. Isso obrigatoriamente vai fazer com que a gente tenha estratégias locais. Não, tá perfeito. E até pegando esse gancho, Renata, a nossa pesquisa ela fala sobre local versus global, mas dentro do Brasil tem muitos locais. É isso. Né? O Brasil é muito diverso, é óbvio isso, né? E tem cada vez menos espaço para um produto muito massificado, muito nacional. No mínimo, a comunicação é diferente e em muitas situações, e acho que beleza é um campo rico para isso, né? Diferenciar o produto mesmo, né? Então, um pouco mais doce aqui, um pouco menos em outro lugar, mais forte aqui, menos ali, dosagens, tamanhos. Embalagens, então, né? A gente tem o caso da Coca-Cola azul lá no Amazonas. Então, tem muitas nuances Brasil afora que a empresa tem que ficar antenada, né? Outro dia eu estava estudando categoria de fraldas, né? A gente está vendo, cara, a proporção de fraldas no Nordeste que são compradas aquela fralda totalmente fechada é desproporcionalmente maior do que no resto do Brasil, porque o pessoal no Nordeste gosta mais da fralda, porque gosta de deixar a criança o dia inteiro ou mais tempo ali, já fica sem a calça, porque é calor, fica só com aquela fralda fechada. É muito diferente hábito, como a mãe vê isso, etc. E em beleza tem um monte de aplicações para isso também nas missões de compra. Então, quem não olha o Brasil como múltiplas regiões está por fora, porque não vai pegar essa tendência do local, que aqui esse bairrismo, a coisa de gosto das minhas origens, quando você vai dentro da região, multiplica, potencializa muito. A gente queria agradecer muito, Renata, Pedro, alguma consideração final sobre o tema? Não, queria agradecer a Renata pela presença aqui, Prazer aqui. pelos insights, e espero que tenha sido que o pessoal que está ouvindo tenha gostado. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Prazer foi nosso e você pode continuar acompanhando os próximos episódios do McKinsey Talks no site do Brasil Journal. Em breve, novos convidados aqui para você entender mais como funciona o mundo dos negócios.